Existe esse acento aqui para indicar que a palavra é aberta, como por exemplo na palavra já. Existe esse, que é o famoso chapeuzinho que a gente chama de quê? Conforme está no material de vocês. Vai, gente. Circunflexo para indicar que ele é fechado, como por exemplo na palavra prêmio e não prêmio. E existe esse sinal aqui, que é um sinal, tá? Uma acentuação. Só que ele não tem nada a ver com som, com prosódia, com fonética. Ele tem a ver com um caso de sintaxe que a gente chama de quê? Como é o nome desse acento? Que é muitas vezes colocado em cima do A aqui. É grave, tá, gente? O nome do acento é grave, ele indica a crase e ele não é estudado na aula de acentuação porque não se estuda em acentuação, ele é um caso de regência, tá? Tô falando aqui. Como é o nome desse? Aqui na lousa. Vamos, gente. Crase não, grave. É isso. E como é o nome desse acento aqui? Não tem acento algum aqui. Isso aqui é um sinal... Como é o nome desse aqui, gente? Tio. Ele vem sobre o A, o O, para indicar que essa vogal é o que, gente? Nasal. Por gentileza, no material de vocês, destaquem de marca-texto aí. Tio não é um acento, é apenas um sinal. De boa? Destacaram aí? Tem material aqui, viu, os meninos? E cá, vocês são novos. Então, gente, falando um pouquinho sobre o grau de tonicidade, cada palavra só pode ter uma sílaba tônica, a mais forte é ela. Nós podemos classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica. Vamos voltar à alfabetização aqui. Oxítona, quando a última é a mais forte, por exemplo, na palavra cajá. Podemos chamá-la de paroxítona, quando ela é a penúltima mais forte, no caso preto. E podemos chamar de proparoxítona, quando é na antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Esse conceito eu tenho certeza que você sabe. Estou só fazendo um teste, tá? Então, por gentileza, colocando a mão aqui junto comigo, a gente vai treinar esse grau de tonicidade. Por favor, faça isso. É o sinal egípcio. Quando for tônico, a gente levanta a mão. Vamos todo mundo, viu? Vamos usar a mão para uma coisa útil, gente. Vamos aqui. Café, vai, ó. Café. Vai, gente. Café. Cipó. Cipó. Olhando pro material, menino. Vai. Essa aí, do jeito que tá aí, vai. Parar. Próxima. Olha, eu nunca ouvi catéter. Juro, eu já vi catéter e cateté. Agora, catéter, eu nunca vi. Me ajude. Isso aqui é um tipo de seringa, como está escrito aí. É cateté. Fale comigo, gente. A mais forte é o té. Nós temos um erro de prosódia que muitas pessoas colocam essa palavra como sendo paroxítona, quando na verdade... Perdão. Coloca sendo paroxítona, quando na verdade ela é o quê, gente? Oxítona. Introduz o cateté, fale. O cateté. Próxima, ureté. Ureté, fala. Não, separando. Vamos, gente, com a mãe, vá. Ureté. Ela é parte do aparelho urinário, viu? Nobel, fale. Nobel. Nada de Nobel. É Nobel, fale de novo. Nobel. Ela é oxítona. Mister, fale. Mister. Não. Vocês estão falando mister. É mister. Fale de novo. Bota o verbo. É mister. Fale. Mister quer dizer urgente, conforme está escrito aí. Objetivo, encargo ou uma profissão. Mister faz parte da linguagem culta que vocês, como não leem, têm que aprender à força. Mister quer dizer o que? Olhe para mim. Fale, gente. Urgente, objetivo, encargo. Tá bom? Perfeito? Próxima. Xerox. Não, xerox.
Fale, xerox. Vou tirar um xerox. Xerox, nada de xerox. Pode ser também xerox, não é? Vamos dizer xerox. Ruim, fale. Não pode dizer rim. Ruim é ruim. Elas são duas sílabas, fale. De novo, ruim. Todas essas palavras são oxítonas, vocês devem prestar atenção porque elas caem muito em prova, tá certo? Próxima, paroxítona. Vamos a primeira aqui, com a mão aqui, ó, vai. Útil, fala. Útil. A mais forte é a penúltima. Próxima, vai. Preto. Vai de novo. Preto. Vamos com a mão, gente. Recorde, vai. Recorde. Alguém já ouviu recorde? Não, ouviu. Já? Bateu recorde. Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. O Jornal Nacional fala sempre, mas está errado. É bateu recorde. Diga. Bateu recorde. Perfeito. Xerox, vai. Xerox. Tanto faz, xerox como xerox. Rubrica, fale. Rubrica. Faça a sua rubrica. 1, 2, 3, diga. Faça a sua rubrica. Perfeito. Não aceita a pessoa que diz rúbrica. Joga uma pedra. Pudico, fale. Não, não é pudico não. Pudico. Pudico. É porque associa muito a pudim. O que é uma pessoa pudica, gente? Tá escrito aí. Pessoa reservada, do lar, calma. Ibero, diga. Ibero. E, ó a mão, ó, vai. Ibero. É maquinaria. Nada de maquinária. Maquinaria. Normandia. Normândia não. Normandia. Eu deixei em caixa alta aí para você não se perder. Deixa de leseira. Vamos para as proparoxítonas. A mais forte é a antepenúltima. Vai. Álcool. Álcool. Pleiade. Pleiade. O que é uma pleiade? Professores, né? Ínterim. Grifo in, que não está grifado aí não, eu esqueci. Ínterim, diga. Ínterim é um intervalo, um tempo de espera, perfeito? Ímprobo, fala. Ímprobo, uma pessoa desonesta, diga de novo. É porque muita gente gosta de dizer improbo, ou improbidade, por aí vai. Aerólito, me ajude. Aerólito, mais uma vez. Aerólito. Levedo. Vocês já ouviram falar levedo? Já. Levedo de cerveja, não é? É levedo, fale. Levedo. Ela é proparoxítona. Se cair, você se lasca. Perfeito? Faz essa primeira questão que está escrito aí, por favor. Qual é o gabarito? Prosódia é a parte da gramática que trata a pronúncia correta da sílaba tônica. Posto isso, assinala a alternativa que não ocorre erro de prosódia. Ruim, tá certo? Tá escrito certo, gente? Tá, não tem acento. Nobel, tá certo? Tá. Ínterim, tá certo? Tá faltando o que aí? Um acento, destaque e bote o acento no in, vai? Ínterim é proparoxítona. Grifa somente a errada. Vocês não entenderam a questão não, não foi? B, tá certo a escrita da palavra? Tá ou não? Tá. Pronuncie. Ínterim. Não tem um acento no in, então ela é mais forte. Nobel, tá certo? Não, é Nobel. Já destaca o Nobel. Então a única que está errada aí é a Nobel. C, tá certo o ínterim? Nobel, tá certo? Rúbrica, tá certo? Não, não tem acento porque é rubrica. Recorde, tá certo? Não. O gabarito é a letra E. Nobel, rubrica e recorde. Quem acertou aí? Foi boa, foi fácil. Aqui na lousa, por gentileza. Algumas palavras levam acento, mas caso se retire o acento, ela também vai estar certa, só que ela se torna uma outra palavra.
muitas vezes muda de classe gramatical. Por exemplo, se eu escrevo essa palavra aqui, ó. Lê para mim. Mais uma vez. Sábia. A mais forte é o sa, não é isso? Eu posso fazer sabia, vira um verbo. Aqui é um adjetivo. Aqui é um verbo, eu sabia. Mas ele pode também ser o quê? Sabiá, sendo o quê? Um substantivo. Note, a palavra sábia, sabia e sabiá, eu posso tirar o acento da palavra sabiá? Posso ou não posso, gente? Posso. Só que ela vai mudar o quê? De classe gramatical. Se eu puser, por exemplo, vocês sabem que... Lê para mim isso aqui. Contém. Eu posso tirar o acento dessa palavra? Vai virar o quê? Contém é o verbo conter, de ter alguma coisa. Se eu tirar o acento, ele vira o verbo contar. Eu quero que vocês contem até 20. Não é verdade? Então eu posso tirar o acento da palavra contém? Sim ou não? Posso. Se eu tirar o acento dessa palavra aqui, fica como? Baba. Se eu tirar o acento dessa? Vai, gente. Cagado. Existe. É o adjetivo do verbo cagar. Cagar existe, gente. Vocês não cagam, não? Se não cagar, cagar é vida, gente. Pensa, passa uma semana sem fazer cocô. Não é não, Vitor? Só não pode fazer aqui, tem que ir no shopping lá. Me diga uma coisa. Eu posso tirar o acento daqui? Existe. Não. Ate os nós do seu sapato. Do verbo atar, de amarrar. Algumas mais raras. Por exemplo, eu posso tirar o acento disso aqui? Indústrias. Pode. Vira tu industrias aqui há quanto tempo? Do verbo industrializar. Algumas palavras são inimagináveis, né? Posso tirar o acento de pátria? Não. Ele patria, eu patria, ele patria. Existe o verbo apatriar, mas pátria não existe. Nem todas conseguem fazer essa troca. Aqui, gente, a gente chama de brincadeira linguística, que vocês vão responder a segunda questão que versa sobre isso. Me ajude aí. Se eu tirar o acento de início, inicio, vira o verbo. Voltará. Voltara é o mais que perfeito. Está. Prática. Pratica. Filosófica. Ele filosofica? Não, ele filosofa. Filosofica não existe. Quem foi que acertou aí? Letra E. Oh, então estamos bem. No caderno de vocês, agora a gente vai precisar usar o caderno. Por gentileza, por favor, que a gente vai pegar agora as regras. As regras de acentuação são divididas em dois blocos, que a gente chama de regras gerais e regras específicas. Existem 4 regras gerais e 3 específicas. Vamos com calma, na dúvida, mesmo que você saiba de todas as regras de acentuação, é sempre bom rever alguma coisa, algum tópico. Tenha paciência. Beleza? Vamos falar da primeira regra e você já anota aí no seu caderno. Eu sei que está no material, mas se você não escrever, você não aprende não. E se já souber, escreve de novo. Vamos usar a mão. Então eu tenho a primeira regra que se chama monossílabas tônicas. Ei, doidinho, já tem material? É o vaqueiro. Tem tomada não? Desentupir essa tomada. Era essa que estava entupida? Era? Alguém tirou?
Teve um aluno aqui que disse que não tinha condução aqui, não. Ele disse, pois tira com o dedo. E a tomada está entupida. Vai lá, gente. As monossílabas tônicas são acentuadas caso elas terminem em quê? A, E e O. Se elas não tiverem terminado em A, E, O, não se acentua. Sim, e outra. Seguido do seu plural. O S que encerra a palavra não é marcado como finalização, porque é só uma marca de número. Então, A ou AS, E ou ES, O ou ES. Por exemplo, já é acentuado por qual razão? Vai, fale. Monossílaba tônica terminada em A, fale. Gás. Por que gás é acentuado? Perfeito. Ou AS, ou AS, tá bom? Pé. O menino quebrou o pé, me diga. Fala, gente. Monossílaba tônica terminada em E. Mês. Por que leva acento? ES, ou E seguido de S. O aluno cheirou o pó. Vai, monossílaba tônica terminada em O. Perfeito. Caso ela termine em I ou U, não leva acento. Vi. Por que vi não leva acento? Terminada em I. Nu. Por que não tem acento? Tônica terminada em U. Só um detalhe aqui para os desavisados, cu não tem acento, viu? Por quê? Terminado em U. Vide as pessoas que escrevem isso nos banheiros, né? Não sabe, bota sempre o acento. Vamos fazer mais uma observação além do cu. Nós temos algumas palavras que são seguidas de pronome. Por exemplo, é o verbo vê-lo. Note, vou vê-lo semana que vem. Vê-lo é o verbo ver. Aparentemente, essa palavra possui duas sílabas, não é? Aparentemente, conta, ó, 1, 2, mas não tem duas sílabas, é uma ilusão de ótica. Esse ló não faz parte da palavra. A banca vai pegar essa palavra vê-lo e dizer que aqui a palavra tem duas sílabas, ou que ela é dissílaba, ou que ela seja paroxítona, porque se você contar de trás para frente, última, penúltima. Aparentemente ela é paroxítona, mas por que ela não é? Me diga. Porque o ló não faz parte, ela é uma monossílaba tônica. Não. Aí não há maconha que pega aí. Sabe aquela geladeira? Vou dá-la a você. Me diga, quantas sílabas tem essa palavra? Uma ou duas? Uma, gente. Por que é só uma? O lá não faz parte, a palavra é somente o dá. Dá-la é justificada com base em qual regra? Uma sílaba tônica terminada em A. O lá não faz parte. Hã? Não existir? É porque o lá não faz parte da palavra. O verbo é o verbo dar. Por exemplo, a menina deu. Vixe. A menina deu. João dá. Note, o verbo, ele é só isso. O lá se junta ao verbo dar para mostrar um destino de alguma coisa. Sabe aquela geladeira? Vou dá-la a você. Vou dar o quê? A geladeira. Aí se junta com o hífen e aparentemente tem duas sílabas, mas não é. Ló e lá não faz parte da palavra. De boa, ótimo. Vamos para a próxima. Gente, tem pergunta? É uma regra específica, é uma regra especial. Ela é uma monossílaba tônica de ditongo aberto. Só que a gramática, bicho, você me pergunta por que, eu não sei. A gramática não coloca céu nessa parte de regra, porque ela é uma regra especial. Por exemplo,
se você me perguntar se a palavra pé e céu são justificadas com base na mesma regra, concurso diz que não é. Mas elas não são monossílabas, sim ou não? São monossílabas. E possuem acento. Mas por que não é? Não sei. Só sei que é assim. Não é? Ela é uma regra especial. E essa aqui é uma regra geral. A única coisa que eu posso conseguir dizer é isso. Oxítona, gente. Vai lá. Anota aí. Regra de número 2. Anota o caderno. Oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O e em são acentuadas. Aqui entra também a questão do plural, tá? As, es, os e ens. Eu deixei tácito ali para facilitar. Monossílaba e em também. Monossílaba e em. Não vem. Tipo, bem. Vem, vai depender se for plural. Por exemplo, na palavra cajá, gente, já escreve separando aí, por favor. Justifica. Olha a mais forte. Qual é a mais forte de cajá? Vai. Cajá. É oxítono terminado em A. Fale comigo, diga. Fale, meu filho. Você tem um dom ainda da voz. Oxítono terminado em A. Café. Posso dizer avô. 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 Me diga. Não. Oxítono terminado em O. Calma aí, Japa. Avô. Parabéns. Parabéns. Você pode me dizer por que que tem? Ens. Você sabe que existe parabéns, né, gente? Parabéns. A gente só não utiliza, mas essa palavra existe, tá? Parabéns é o singular, parabéns é o plural. O que é um parabéns? É desejando um ano de vida. Quando você canta para uma pessoa, você não diz meu parabéns. Porque acho que você mata essa pessoa, não é? Porque você está desejando um ano de vida. É sempre parabéns que são múltiplos anos. Então, gente, posso pensar, por exemplo, em caju. Por que caju não leva acento? Caju, por mais que se insista em restaurantes por aí colocar acento em caju, saiba, não tem. Posso pensar também em saci. Saci pererê. Por que saci não tem acento? Fala, gente. Oxítona terminada em I. Exu tem acento? Alguém de Exu aqui? Não. Exu tem acento, boizinho? De lá não vai errar, né? Por que Exu não tem acento? Fala, boizinho de Exu. Diga, por que aqui não tem acento? Aí, ó. Aplaude aí o rapaz. Vem lá do nosso Exu. Bicho, nome próprio não segue regra ortográfica. Se a cidade insistisse em deixar, porque já foi antes de 64, nós tínhamos acento em Exu. Aí foi com o novo acordo ortográfico que caiu esses acentos. Então é isso. Boa noite. Tu tem que pegar. Sobrou mais material aí, gente? Tem um aí? Vamos lá, boy. Então, nome próprio não segue regra ortográfica. Se a cidade quisesse bater o pé e dizer que tinha acento aqui, ela poderia colocar. Por exemplo, tem muito Antônio que não tem acento. Não é? Tem algum Antônio aqui na sala? Teu nome tem acento? Aí, ó. Então vou te chamar de Antonio. Ei, Antonio, né? Porque não tem acento, mas pronuncia do jeito que quer. É isso. Vamos lá, gente, ó. Sabe aquela casa? Vou vendê-la a você. Quantas sílabas tem essa palavra aqui? 2 ou 3? Por quê? Porque o lá não faz parte. Ei, boizinho, falta um material, tu pede lá. Só 3. Por favor. Ela disse que tem aqui
Tinha não, ela é penosa. Então, gente, o lá não faz parte. Portanto, eu tenho o que aqui? Oxítona terminada em quê? Em E. Perfeito. É isso. Me diga aí. Tá falso? Claro que tá falso. Me diga por quê. Bote aí errado. Gente, no material de vocês, a primeira questão do topo tá perguntando se todos os monossílabos tônicos não recebem acento. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Bote aí, errada. Pode escrever. Errada. Acontecerá. Qual é a regra de acontecerá, gente? Bote só oxi. Bote só oxi embaixo, vai. Gás. Você tá louco de separar gás, né? Um G e o AS do lado, não? É monossílaba. Está. Oxítona. Terá. Oxítona. E até? Olha, bicho, você toma muito cuidado porque essa palavra é tão pequenininha que parece que ela é mono. Mas, na verdade, ela é dissílaba. Eu aconselho que você separe essa palavra aí. Separa aí, por favor. Até. Simples. Beleza? Número 3. São o diabo das paroxítonas. Gente, as paroxítonas, elas possuem múltiplos finais. L, N, R, X, I, S, S, AN e PS de tom. Para isso, eu fiz o palavrão, que é um nome que resume todas essas regras. Aí eu queria, tá no material, mas eu queria que vocês anotassem no caderno. Vamos aqui comigo, ó. Lir, nos, chumps. Oh, não. Ditongo. Vamos aqui comigo, vai. Falando aqui comigo. Aqui esse palavrão, vai, ó. Li, nos, chumps. Oh, não. Ditongo. Oh, não. De novo. Li, nos, chumps. O medo. Oh, não. Ditongo. Cada finalzinho desse representa um final da paroxítona. Paroxítona terminada em L, I, R, N, US, X, PS, O, ON, A e AN. Professor, eu preciso decorar todas essas finalizações? Não. Porque as paroxítonas que mais caem é essa aqui, do ditongo. Isso aqui é tanto que eu fiz um tópico só para ela, do ditongo. A gente sabe mais ou menos, de forma intuitiva, acentuar e justificar uma paroxítona. Vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, ó, na palavra amável, eu sei que ela se separa desta maneira. Concorda? Todo mundo separaria dessa maneira, sim ou não? Qual é a sílaba mais forte? Amável. Se a mais forte, ela é chamada de quê? Paroxítona. E qual é o final dela? L. Observação número 1. Você sabe que amável é acentuada, não sabe? É só você olhar o finalzinho dela. O acento você sabe que existe realmente. Basta que você justifique. Paroxítona terminada em L. Quer ver? Não olha para cá. Me diga se a palavra tórax recebe acento. Recebe ou não? Recebe. Ela é oxítona ou paroxítona? Terminada em quê? Eu não preciso decorar isso. Eu preciso ver, saber que existe, mas eu não preciso martelar. Separando e analisando, dá para julgar se essa palavra o porquê de existir esse acento. Mais uma, por exemplo, na palavra íon. Íon se separa desta maneira. É uma paroxítona terminada em quê, gente? Em on.
Ou, por exemplo, a palavra bíceps. Qual é a justificativa? Vai. Paroxítona terminada em PS. É desta maneira. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Agora, vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre as paroxítonas terminadas em ditongo. Última aula, nós vimos a divisão silábica. Vimos especificamente uma regra, que a gente chama de regra do vizinho. Quando a sílaba anterior é acentuada, as duas últimas ficam juntas. Vamos pegar aqui a primeira palavra, que é campeã de cobrança, que é a palavra história. História não se separa desta maneira? Sim ou não? Estão lembrados? Quando a palavra terminar com duas vogais, me lembra a regra, e a anterior for o quê? Acentuada, elas devem ficar o quê? Juntas. Todo mundo está lembrado disso? Quem não está, eu mandei o link da aula no YouTube. História. Qual é a sílaba mais forte de história? Tó. Portanto, aqui é uma paroxítona terminada em quê? Duas vogais na mesma sílaba. Em ditongo. Tenho que saber se esse ditongo é crescente ou decrescente. Qual é a seta? Adão olhou, Eva indo urinar. Do I para o A é o quê? Crescente. Paroxítona terminada em ditongo, crescente. Oral ou nasal? Não, você tem que falar só o ria, viu? Fala. Bota o dedo por fora do nariz, vai. Ria, ria. Nasalizou? Não, Zezinho, peraí. Rinha? Não, rinha. Ah, se for fanho não dá, né? Não, mas não é não, Zezinho não é fanho não. É oral. Então, gente, as paroxítonas terminadas, você tem que saber fatiar tudo isso, porque às vezes a opção de uma questão, ela coloca todas elas paroxítonas terminadas em ditongo e bota só um em ditongo decrescente. Você tem que saber fazer isso, toda essa classificação. Vamos lá. Aprendemos também na aula passada que toda paroxítona terminada em ditongo crescente se desdobra em uma outra separação, lá em Portugal. Isso aqui é BR, Brasil. Vocês estão lembrados que a palavra história pode ter uma outra separação? Como? História. Se eu faço isso, essa merda aqui, eu desloco a posição da sílaba tônica e eu já mudo a regra. Concorda? Vamos contar de trás para frente aqui, vai. Última, penúltima, antepenúltima. Elas se tornam o que agora aqui? Então, vou colocar aqui, ó. Proparoxítona. Mas me diga aqui uma coisa. Essa palavra, história, é uma palavra prioritariamente paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona, porque nós estamos no Brasil. Minha pergunta é, numa prova de concurso, ela pode ser justificada? Pode, não que deve. Pode ser justificada com base em uma outra regra? Sim. Uma proparoxítona eventual ou chamada de aparente. Fale. Proparoxítona ou aparente. Professor, por que esse nome? Eventual. Porque ela nem sempre será chamada dessa forma. Eventualmente. O que é uma coisa eventual? Que nem sempre acontece. A banca IDECAM ou a banca CESP, que possivelmente fará vocês também aqui, turma de vocês, elas abordam sempre a mesma coisa. Se cair uma questão de acentuação, vai estar isso aqui. Perfeito? Vamos lá. A palavra colégio. Me ajuda a separar que eu não sei. Colégio, como é? Fica o finalzinho.
Como é que fica o final? O I e o O junto? Sim. Justifica. Por que que a palavra colégio é acentuada? Paroxítona terminada em ditongo o quê? Repare, quem é que vem primeiro? Fala, gente. I, depois? Do I pro O. Cresce ou decresce? Ditongo, paroxítona terminada em ditongo o quê? Dedo do nariz, vai. Gil. Oral. Perfeito? Mas, meu filho, me ajude. Quer uma cama? Um travesseiro aí. Tu fizer isso de novo, isso é falta de educação. Joga essa rata na sua cabeça. Viu, coveiro? Pois se deita aí. Vamos aqui. Vamos lá. Essa palavra colégio pode ser justificada com base em duas regras? Sim ou não? Colégio, sim ou não? Pode. Não pode não, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Colégio. Aí, nesse caso, como é que eu vou classificar essa palavra? Eventual ou aparente. Amáveis. Justifica. Paroxítona terminada em quê? Vamos, paroxítona terminada em ditongo, do E pro I. Decrescente, não é não? Decrescente. Essa palavra amáveis, ela pode ser justificada com base em duas regras? Sim ou não? Não. Somente as que forem ditongo crescente. Se o ditongo for decrescente, só é um tipo de separação. Aí eu vou fazer a observação aqui. Não possui duas regras. Você está anotando isso aí? Sim. Pessoal, qual é a regra das proparoxítonas? Eu acho que é a única que fica na cabeça, né? Qual é? Todas são acentuadas. Por que que a palavra lâmpada é acentuada? Proparoxítona. Por que que ela é acentuada? Todas são. Beleza? Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. Me diga aqui uma coisa. Se a palavra carie e, por exemplo, a banca está perguntando se essas duas palavras são justificadas com base na mesma regra. Sim ou não, talvez. Essa cara aí poderia ser uma palavra? Sim? Eu acho que sim. Vamos ver? Como é que eu separo a palavra carie? Vai. Carie. Quando a sílaba anterior é acentuada, elas ficam juntas, sim? Ela pode ser separada de uma outra maneira. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo o quê? Crescente. Se o ditongo é crescente, ela se separa de duas maneiras. Vamos lá, qual é a outra? Carie. Professor, ela também pode ser uma proparoxítona, não pode? Mas ela é uma proparoxítona o quê? Eventual. A palavra escândalo, vamos separar. Escândalo. Qual é a justificativa? Proparoxítona. Aí o aluno pode fazer uma falsa associação de quê? Essa por ser proparoxítona e essa também. Aí o menino, ela também pode ser proparoxítona. Não faz sentido? Faz não? Faz total sentido. Mas as bancas não aceitam elas como base de mesma regra. FGV já aceitou, mas as bancas que são normais nunca aceitaram. Tá bom? Não são pela mesma regra. Eu queria que você anotasse essas duas palavras e colocasse isso. Não são as mesmas regras.
não pode ser considerada uma proparoxítona eventual. A única que não pode ser uma eventual é a que for um ditongo o quê? Decrescente. Vocês anotaram a setinha, não anotaram? Adão olhou Eva indo urinar. Vai. Me ajuda aí. Do I pro O de início é o quê? Então ela pode. Do I pro A, crescente. Letra A não é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não. Me ajude. Do I pro A de necessária é o quê? Crescente. Do I pro O, crescente. Por que eu estou perguntando se é crescente ou se é decrescente? Se for crescente, ela pode ser eventual. Se for decrescente, não pode. Na palavra responsáveis é o quê? Do E pro I. É um ditongo o quê? Decrescente. Só anote, só abaixo dessa palavra. Ditongo decrescente. Abaixo de eis, de responsáveis. Responsáveis por ser uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. Ela pode ser proparoxítona eventual? Não. Quem não está entendendo porra nenhuma do que eu estou falando? Nossa Senhora. Então vamos de novo, né, gente? Olhe para cá. A primeira palavra colocada aí é início. Não é aqui? Quem não está entendendo, preste atenção aqui. Só vai ser uma vez. Brincadeira, pode ouvir falar muitas vezes. Início. Você deixou essas duas juntas porque a anterior é acentuada. Perfeito? Logo, ela vai ser o que aqui, gente? Paroxítona, terminada em ditongo, duas vogais. Ditongo o quê? Do I pro O. Então, ditongo crescente. O que é que a gente sabe? Se o ditongo for crescente, ela pode também ser uma proparoxítona eventual. Então, ela vai se separar como? Inicio, sendo como? Proparoxítona eventual ou aparente. Somente se o ditongo for crescente que permite essa dupla regra. Na palavra responsáveis, que é separada assim, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Só que o ditongo dela é o quê? Decrescente. Quando a paroxítona é terminada em ditongo decrescente, não existe proparoxítona eventual. É apenas, essa dupla separação é apenas para quê, gente? Para os ditongos que forem crescentes. Mais ou menos? Pode perguntar, gente. Falem. Não? Que bom. Vai ficar gravado. Aí vocês mandam uma dúvida. Qual? Essa aqui? Não entendi o quê? A pergunta. Por que ela se separa em duas maneiras? Porque Portugal separa assim. Isso. O porquê é por conta de aspectos fonológicos. A gente não interessa o porquê, né? Mas se for crescente, duas maneiras. De boa, ótimo. Próxima. Alguém mais pergunta? Não, de boa, gente. Vamos para número 6. Está perguntando lá. Mínimo foi acentuado por ser trissílabo e paroxítono, sim ou não? Não. Quantas sílabas tem mínimo? 3. Pelo amor de Deus, né, gente? Vai. Mínimo. São o que, gente? 3. Ela é paroxítona? Ela é o quê? Proparoxítona. A sexta está errada. Quantas regras a gente já falou até agora? 4. Quais são elas? Me lembra? Mono, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Agora a gente entra nas regras chamadas regras de exceção. São as regras especiais. Anote no caderno. Regras especiais.
uma aula desse tamanho para cair uma questão na prova, né? Mas vai fazer a diferença. E se, né? E se? Mas se for... Olha, você sai o edital 30 questões de português. Eu tô feito. Né? 30 questões. TJ Piauí foram 30 questões. E do IDECAM. Já pensou 30 do IDECAM? 5 textos enormes. Aí eu disse, não, rapaz. Peso 2, 30 questões. Ganhei foi dinheiro. Vamos aqui, gente, para a primeira regra, que se chama regra do hiato. Depois de dar essa regra, a gente faz um intervalo para esfriar a cabeça de vocês, viu? Guarda um pouquinho aí. Me ajude a separar essa palavra aqui, gente. Vai, saúde. Como é que fica? Vai. Saúde. Me ajuda. Eu já separei, né? Saída. Saída. Faísca. Faísca. Balaustre, vai. Balaustre. Balaustre é o parapeito de uma varanda. Parapeito. Você sabia? Parapeito é parar o peito mesmo? Mas antes era chamado de balaustre. Você sabe o que é um parapeito, gente? Parapeito é do chão, né? Só se cair, né? Vamos aqui. Na palavra saúde, você se separa desta maneira. Por que é chamado de regra de exceção? Se você prestar atenção, a palavra saúde é uma palavra paroxítona, não é? Saúde, a mais forte é o U. Vê se na palavra do Linus Schultz tem um E. Paroxítonas terminadas em E não levam acento. Sim, professor, mas saúde eu sei que tem acento. Sim, eu sei. A gente vai acentuar pela regra do hiato. Pegue o material de vocês para a gente ler a regra. Procura aí regra do hiato, estão vendo? Aí vocês vão repetir comigo um mantra sagrado. Vai, oremos, senhores. Iou, pode ler, não olhe para mim não, leia. Iou, seguido ou não de S, fale. De novo. Iou, seguido ou não de S. Não, eu pulei aqui. Repetir. Iou, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. É isso, senhores, que nenhuma reza. Olhe para cá. O que é um hiato? Duas vogais se encontrando em sílabas separadas. Perfeito? Aqui é a primeira, aqui é a segunda. I ou U como segunda vogal do hiato. O U é a segunda vogal deste hiato. Qual é a justificativa da palavra saúde? Segunda vogal do hiato. Ou somente hiato. A banca aceita a regra do hiato. Qual é a regra de saída? Vai. Segunda vogal do que, gente? Do hiato. A segunda vogal do hiato vai ser acentuada se ela estiver sozinha na sílaba, quando eu separo, ou acompanhado do S. Balaustre. Segunda vogal do hiato é acompanhado ou não de S. Professor, e se esse I for acompanhado de uma outra consoante? Aí não leva acento. Repare na palavra juiz. Juiz tem acento? Tem acento, juiz? Não. O I aqui é a segunda vogal do hiato, sim ou não?
É a segunda vogal aqui, o U e o I. Mas por que ela não deve receber acento? Porque ela está acompanhada da letra Z. Segunda vogal do hiato leva acento apenas se ela estiver sozinha de S. Como é o plural de juiz? Juízes. Você pode me dizer por que tem acento agora? Porque ela ficou sozinha. De boa? Na palavra rainha. Rainha. O I é a segunda vogal do hiato, sim ou não? Mas por que não tem acento? Porque está perto de NH. Tranquilo? Pensa comigo na palavra xiita. O I não é a segunda vogal do hiato? Mas por que não tem acento? Vogais idênticas perderam o acento do acordo ortográfico. O pessoal diz que é novo. Faz 9 anos. 10, né? Não, 9. Não. É açaí. Açaí também, hiato. Mas ele tem, né? Açaí. Não o açaí supermercado, né? Também tem acento, né? Lá. Gente, pensa comigo aqui na palavra veículo. Pensa comigo na palavra veículo, que é uma palavra que cai demais e dá problema. Vamos contar de trás para frente quantas sílabas? Vai. Última, penúltima. Quando é a antepenúltima, ela é o quê? Ela é proparoxítona. Proparoxítona. Só que se tu reparar, o E e o I aqui tem a segunda vogal do hiato, não tem não? Não tem? Aí tu vai me chamar de quê? Veículo é justificada por ser proparoxítona ou por ser um hiato? Ou pelos dois? Não é pelos dois, eu digo a você. Qual das regras prevalece? As 4 regras gerais ou as regras específicas? As gerais. Então tem um confronto de proparoxítona e hiato. Quem é que leva? A proparoxítona. CESP já fez uma questão dessa. Em 2008, ela chamou de hiato a palavra veículo. E em 2013, ela chamou de proparoxítona. Ela mesma se contradisse, mas ela se corrigiu. Ela pôs de novo novas palavras e sempre considerou o proparoxítona. A Academia Brasileira de Letras chama de proparoxítona. De boa, perguntas? Não, irmãos? Nenhuma? Gente, ditongo aberto é a segunda regra específica, especial de acentuação. Pós-acordo ortográfico, algumas palavras perderam um acento, e é justamente nesse âmbito que a gente vai falar. Os ditongos fechados, a gente vai falar sobre ditongo aberto, mas eu preciso citar alguns ditongos fechados, eles nunca tiveram acento. Aliás, tiveram acento, mas faz muito tempo. Por exemplo, na palavra apoio, aqui é um ditongo fechado. Apoio não tem acento. Na palavra seu, esse pronome possessivo, é um ditongo também e é chamado de ditongo fechado. Por que seu é fechado? Porque sua garganta, isso aqui é a garganta, tá? Ela fecha quando você vai dizer seu, fale. Seu. Aí sua garganta faz isso quando você fala céu, fale. Céu. Céu, seu. Ok? Então é isso. Os ditongos fechados não têm acento. Já os ditongos abertos, alguns têm, outros não. É isso que a gente precisa aprender aqui. Na dúvida, levante a mão, tire que a gente discute, beleza? Para a gente saber, eu vou precisar dividir esses ditongos abertos numa tabela A, barrinha, tabela B. Abaixo de cada tabela dessa, a gente vai escrever algumas palavras e a gente vai discutir em seguida. Beleza? Me ajude aqui a separar, com base na aula passada, a palavra ideia. Me ajude. Como é que eu separo ideia? Vai.
e quando a palavra terminar com 3 vogais em que a última for A ou O, fica desta maneira, não é? Ideia. Posso pensar em paranoia. Não é verdade? Paranoia. Posso pensar em assembleia, colmeia, estreia. Estreia. Oi, Carol. É tão tarde que chega a ser cedo, Carol. Olha, gatinho. Sim. Falseado. Gente, vê só. Nenhuma dessas palavras aqui... Ah, joia. Eu esqueci. Joia. Você sabe, ou não sabe, eu não sei, essas palavras não possuem mais acento. Eu já vou te explicar por quê. Na tabela B, nós vamos escrever, por exemplo, o verbo constrói, que mantém o acento. Posso dizer pastéis, que mantém o acento. Posso dizer céu e posso dizer dói. Copia aí, gente, essas palavras justamente dessa forma, separando. A chuva parou agora, não foi? Justo agora. Repara comigo. Ei, oi, ei, oi, oi, ei, eu, oi. Me diga, isso aqui são todos ditongos. E eles são chamados de ditongo abertos pela gramática. Por quê? Porque não é fechado. Como é que você diz ideia? É ideia ou ideia? Cara, eu tive uma ideia. Não. Cara, eu tô com uma paranoia. Ou então, uma estreia. É aberto. E esses também são abertos. Regra de tongos abertos. Quando o ditongo vier no fim da palavra, que é o grupo B, eu vou colocar grupo fim da palavra, ele leva acento. Quando ele vier no meio da palavra, ele perde. Perceba. Ideia. O ditongo veio no meio ou no final? No meio. Perdeu. Paranoia. Perdeu, porque veio no meio. Estreia veio no meio, joia do mesmo jeito. Me diga, por que constrói é o mesmo ditongo aberto de paranoia? Por que ele ficou com acento? Me diz. Está no final. Está no final, está no final, está no final. Só que a regra da gramática não quer dizer assim, ditongo aberto no final da palavra. Não é essa a regra, não. A palavra constrói e pastéis são oxítonas de ditongo aberto. A regra é essa. Oxítona de ditongo aberto. É um ditongo aberto que é oxítona. Qual é a regra de céu e dói? Me diga. Monossílaba, o que, gente? De ditongo aberto. Entenderam? Dou já um espaço para você copiar. Espera aí um minuto. Olha para mim aqui. A palavra herói, você me diria que tem ou não acento?
Eu não pus não, mas pode ter ou não. Me diga. Herói. Tem ditongo aberto na palavra herói? Tá no final? Vai ter ou não? Vai. Me diga, porque o ditongo está no final. Aqui é uma oxítona de ditongo aberto. Mas eu posso transformar esse substantivo num adjetivo. Fazer o seguinte: heróico. Note que o ditongo aberto, que antes estava no final, agora veio para o meio. Me diga, vai ter acento? Não. Portanto, heróico não tem acento. Percebe? Você já deve dar uma volta por aí e já ver a palavra joia. Se você visse joia com acento, você estranha? Seja sincero comigo. Para você diz, está tudo bem. Vamos separar a palavra joia? Como é que eu separo a palavra joia? Vai. Joia. O ditongo aberto não ficou no meio? Portanto, não leva acento. Olhando para a lousa. A palavra assembleia. Assembleia. Tem acento ou não? Se eu não souber separar o diabo da palavra, eu não vou saber. Vamos separar? Ó, 3 vogais e a última é um A. Como é que fica? Vai. Assembleia. O ditongo ficou no final? Ficou não, ficou no meio. Tem ou não acento? Não tem. Pergunte. O exemplo de joia serve também para jiboia. Tá? Jiboia? Eu estou com dúvida, jiboia com J ou com G? Um X, boy? Foi boa. Jiboia. Posso também pensar em boia. Tipo boia fria. Serve sim. Tá tranquilo? Tu tá pensando em outra coisa totalmente fora daqui. Confesso. Tá pensando em casa quando chegar um baião de 2. Vamos falar aqui dos acentos diferenciais. Vocês não aguentam mais. Diferenciais. Os acentos diferenciais, antes do acordo ortográfico, eram 18. Ficaram só 5. Melhorou? Devia ter tirado tudo, mas ficaram 5. Eu chamo esses acentos de 2PTVF. 2 com a letra P, 1 com a letra T, 1 com a letra V, 1 com a letra F. 2PTVF, só são 5. Antes de falar desses 5 aqui que ficaram, eu vou falar sobre o que caiu. Eu vou colocar o seguinte, ó, caiu o acento. Por exemplo, antes, há 9 anos atrás, não 10, né? A gente já está em 25, 10 anos, foi em 2015, se usava o acento na palavra para, do verbo parar. Ele para aqui todos os dias. Vocês nunca usaram isso aqui? Alguém já usou o acento no para? Agora é que não vai. Antes tinha acento no pelo, que era o pelo do gato. O polo de Polo Norte, antes tinha acento, não tem mais. Tinha o trema. Por exemplo, o trema para dizer que o U era fonado, né? Jamais use trema em cima de linguiça. Jamais trema na linguiça. Eu disse contigo não, viu? Não tem a palavra linguiça. Então, gente, algumas palavras caíram. Por exemplo, em vogais duplicadas se perdeu o acento. Por exemplo, se eu pusesse um acento em voo, você acharia isso normal? Era uma palavra mais comum no nosso dia a dia, voo. Não existe mais acento. Vou, leem, creem. Nenhuma mais dessas vogais levam acento. Isso aqui caiu tudo. Quais foram os que ficaram? 2PTVF.
Sempre que você vir um acento sobre a palavra por, vou colocar aqui, ó. Sempre que você vir o acento na palavra por, saiba que esse acento é chamado de diferencial. Fale. Essa palavra é monossílaba, sim ou não? A banca vai dizer que a palavra por vai ser acentuada por ser uma monossílaba tônica terminada em O. E pode enganar vocês. Por exemplo, por e pó são justificadas com base na mesma regra, sim ou não? O por é acentuado por... Como é o nome da regra? Acento diferencial. Ela só vai levar acento se ela for sinônimo do verbo colocar. Por exemplo, vou pôr a mesa. Troca por colocar, vai. Vou colocar a mesa. Perfeito? O verbo poder no passado pode ter acento quando ele estiver no passado. Tipo, como você pôde me enganar, passado. Você pode me ajudar no presente. Você pode me ajudar? Aí não tem acento. Repetindo, olhe para cá. Por que a palavra pôde recebe acento? Me diga. Acento diferencial, fale. Vocês estão mortos, diga acento diferencial. Acento diferencial. Perfeito. A palavra pode ser justificada com base nas paroxítonas. Porque aqui é uma paroxítona, né? Ó, pode. Pode ou não pode? Não. Qual é a regra de pode? Fale acento diferencial. Pergunta, Gabi. É o verbo pôr. E mantém um acento. Só é isso. E não tem mais hífen, viu? Podre? Não. Tá podre? Não. Aí é um desvio. Esse tá podre é uma pessoa que tá podre de caatinga, de suvaqueira, CC. É podre. Podre não. Tá podre de rico, né? Não. Aí tem a palavra forma, que esse acento aqui é facultativo. Você decide ou não colocar quando se referir à forma de alguma coisa, a forma do bolo, por exemplo, ou do pão. Fui à padaria e comprei 2 pães de forma. Agora, se você vai entrar na academia, você vai ficar em forma ou em forma? Em forma, não é? Isso aqui nem cai tanto. Agora, esse diabo aqui, que é o verbo ter e vir, cai muito, bicho. Vamos prestar atenção aqui. Eu posso dizer o seguinte: ele tem 20 anos, mas eu posso dizer eles, plural, eles têm. Repare, o acento sobre o verbo ter marca o plural. A regra pode ser chamada de... o acento de plural, tem até banca que chama disso, acento de plural. Pode ser chamado de acento diferencial. A banca dos infernos vai dizer o seguinte, ó. Tem e mes são justificadas com base na mesma regra. São justificadas com base na mesma regra? Óbvio que não. Qual é a regra de mês? Não, que oxítono, menino? Monossílaba. E de tem, qual é a regra? Não, tem. Plural, acento diferencial. Mesma coisa acontece com o verbo vir, de movimento. Eu digo, ele vem hoje cedo. Opa! Ele vem no singular. E no plural fica como? Eles vêm com acento. Eu ouvi agora há pouco, o menino, quando eu perguntei, qual é o plural de ele vem? Eles venham. Eu ouvi isso aí. Pelo amor de Deus, gente, venham não.
venhem. E eles tens. Aqui é a segunda pessoa do singular. Tu tens. Não faça aí. Vem é ótimo. Foi tu, Japa? Foi daqui, ó. Vamos lá. Esses caras aqui, o verbo ter e vir, fornicaram e geraram filhos. São chamados de verbos derivados. Olha que coisa linda que eu vou fazer aqui no quadro. Repare, tá já acabando, ó. Eu poderia dizer assim, ó. O frasco contém. Repara aqui. O frasco contém. Contém é acentuado por qual regra? Separa a palavra contém, gente, ó. Contém. Oxítona terminada em em. Vamos pluralizar essa frase? Os frascos, fica como? Contém. Olha que lindo, bicho. Lê para mim. Os frascos contém. Por que essa palavra é acentuada? Plural. É diferencial agora. Não é lindo demais? Diferencial. Eu vou ditar 3 frases para vocês agora, vocês vão escrever. Vai. Primeira. No caderno mesmo, de qualquer jeito. Escreva aí, vai. No braço. Posso dizer? Facultativo. Os advogados, brincadeira, os advogados. Aí eu quero que você coloque a palavra agora, advém. Só isso, essa é a primeira frase. Os advogados advêm. Não olhe pelo do colega. Número 2, segunda frase. A criança provém. A criança provém. Os juízes é plural, viu? Os juízes se abstêm. Os juízes se abstêm. Olhe mais uma vez o que você escreveu, vê se está tudo certinho. Vamos escrever, vamos dizer a primeira frase de... Vai, qual foi a primeira frase? Os advogados advêm. Advém é derivado de vem e faz a regra da mesma forma. Como vocês escreverem esse advém? Advém. Qual é o acento que vocês vão colocar aqui? Por quê? Marca o plural, que são os advogados. A segunda. A criança provém. Provém também vem do verbo vir. Mas qual é o acento que vai levar? Agudo ou circunflexo? É agudo. Circunflexo é só se fosse as crianças, o plural. A terceira. Se abstém. Como é esse abstém? Circunflexo ou agudo? Por quê? Marca o plural. Vamos fazer as 15 atividades aí, por favor? A gente pulou algumas, eu queria começar por elas da página anterior, que é a número 7. Vamos responder com elas? Acho que vocês não fizeram. Fizeram? Então vamos fazer. 7ª questão aí diz o seguinte. O vocábulo concluída está corretamente acentuado. Vamos separar a palavra concluída? Como é que eu separo concluída? Concluída. Não é assim? Qual é a regra aqui? Hiato. Ele quer saber
Qual das opções abaixo deveria ter um acento por ser hiato? Na palavra juiz, deveria ter acento? Na letra A, sim ou não? Não, porque quando eu separo juiz, o I fica com o Z. Então eu tiro letra A. Poético tem acento? Tem ou não tem? Poético. Aqui é um hiato? Existe um hiato aqui? Existe. Mas não é pela regra do hiato. Por quê? Última, penúltima, antepenúltima. É proparoxítona aqui. Boêmio tem acento, mas é paroxítona. Já não é letra B. Egoísmo tem acento? Tem. É um... Oi? Não é hiato não, egoísmo? Egoísmo é por ser hiato. Ciúme tem? Tem, e é por ser hiato. Faísca tem acento? Tem, que é também por hiato acompanhado de S. Ruína tem acento? Tem, segunda vogal do hiato, é letra C. A oitava está pedindo o seguinte. A palavra céu é acentuada por corresponder um monossílabo tônico? Sim. Que encerra em ditongo aberto el? Sim ou não? Sim. Então a primeira está certa. A palavra urgência é acentuada por representar uma proparoxítona? Eventual. Aí eu não sei o que diabo ela está perguntando, o que é que eu faço? Eu interrogo. Eu não sei se vai ter gabarito. Papéis é acentuada por constituir uma paroxítona? Não, ela é uma oxítona. Então, ou somente um ou 1 e 2. Tem as duas opções? Só um? Tem 1 e 2? Porra! Eu fui de A também. Quem é que foi de A? Letra A. Hã? É porque a 2 é só eventualmente. Faltou o nome aí. Proparoxítona eventual. Tem outra, gente, lá. A 9ª. Vamos lá. A 9ª. Que é antes da primeira questão. Na oração, 90 é plural, né? 90? 93% dos brasileiros têm fé. Quem é que tem fé, candidato? 93%. Não é plural, não? É. O sujeito está no plural é o que justifica o acento no tem? Sim, letra A. Tranquila. Agora vamos para a próxima. Primeira questão. Marcaram o quê? Na 1. Mágoas, momentâneos e glórias são acentuadas pelas mesmas regras? Sim. Paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona eventual? Quem foi que acertou aí a primeira? Questão boa, viu? Muito boa. Não tá fácil nem difícil. Tá médio. Incorreta. Ele que contém uma informação incorreta. A palavra cônjuge é acentuada por ser proparoxítona? É. Fala essa palavra, gente. É porque alguém já disse cônjuge. Cônjuge, falem. De novo. Cônjuge. É difícil de fonar essa palavra, né? Implacável. É uma paroxítona em LE. Já é uma oxítona. É monossílaba. É letra C de casa. Quem foi que acertou? Ó, o negócio aí tá feio ainda. Era para ser mais. Todas as palavras oxítonas terminadas em A são acentuadas? Sim. Não é não, gente? Se terminado em A ou AE, são acentuadas. A palavra tórax é uma paroxítona terminada em X, portanto deve ser acentuada? Sim, 1 e 2. Em ambos os itens, letra C.
Quarta. Marcaram o que na quarta? Países e funcionários são paroxítonos? São paroxítonos. Eles são paroxítonos. Pela mesma regra? Não. A primeira é hiato e a segunda é paroxíternada em ditongo. Beleza? Gente, não desanime não. Eu sei que tá feio o negócio. Desanime não. Vou botar aula no YouTube, viu, boizinho? Se salvar, é a boia. O vocábulo recebe acento diferencial estabelecido. Ah, é nessa frase, né? Um vocábulo recebe acento diferencial estabelecido pelo acordo ortográfico nessa frase? Tem? Existe algum acento... Vocês viram a frase que está em cima? Que é a gratificação de Natal. Existe alguma palavra colocada por acento diferencial ali em cima? Que são 5. Por, pode, tem, vem ou forma? Não. Então não é a letra B. Cristã recebe acento. Não vou nem continuar. Cristã não tem acento por quê? Porque tio não é acento. Época é o único vocábulo presente acentuado por ser proparoxítono? Sim. Letra D. Quem acertou? Gente, minta pra mim, levanta todo mundo. Vai, quem acertou? Tu errou, Coveiro? Não, eu acertei. Acertou, né? Vê essa amiga aí do lado, ó. Gente, número 5. Nesse setor, muitos têm. A 5 foi qual? Ah, a gente vai fazer agora. Muitos têm. Como é esse tem aí? Com acento, por conta do plural. O maior esforço nesse sentido tem sido, como esse tem? Por conta do singular. Os belgas não têm, com acento. Qual é o gabarito? Quem acertou? Ó, agora mais. Sexta, chulé é acentuada por quê? B. Agente administrativo. 7. Ave Maria, tem que fazer isso mesmo aí na 7. Há 4 vocábulos por serem próprios. Ave Maria, vamos contar. Há 4 vocábulos acentuados por ser. Tem 4 palavras acentuadas aí, pelo amor de Deus. Ecológica é proparoxítona. Mentira, tem não, tá errado. Não, mas proparoxítona. Os vocábulos emissão e absorção recebem... Não. Parou aí. Os vocábulos a e são recebem acento... Não, não recebe são. Existe um vocábulo acentuado por ser monossílabo tom de sim? A. Letra E. Não é, gente? D, menino. Que D? Não tem... Calma, Japa. Que é? Não tem E, não. Você disse é. Família é acentuado pela mesma regra de própria. Não é própria, não? Qual foi, Japa? É? Tu pôs qual? Família? Não tem família? Nona. Olha a Selecom como é básica aí. Período é o que, gente? Período. Como é que eu separo período? Período. Última, penúltima, antepenúltima. Qual é a regra? Proparoxítono igual a oimbo. Letra D. O oimbo. Pega o oimbo. Décima. Cápsula e satélite são acentuados por serem o que, gente? Proparoxítonas. Letra A. Mulheres de certa idade
Mulheres de certa idade, de alguma idade, não têm idade certa. Me diga uma coisa, certa idade e eu mudando a posição de um adjetivo para o outro lado, muda de sentido? Muda. Mulheres de certa idade não têm uma idade certa. No primeiro, certa idade, ele especifica um patamar de 50, 60 anos. Não tem uma idade certa, não se sabe. Mudou o significado. Por exemplo, se eu dissesse, eu vi um oficial alto, eu vi um alto oficial. Qual é a diferença de oficial alto para alto oficial? Alto oficial quer dizer o quê? Patente. Oficial alto, estatura. Se eu mudar o adjetivo de um lado para o outro, pode mudar de sentido. Eu disse pode. Qual das opções abaixo que muda o sentido? Letra E. População pobre, economicamente pobre. População coitadinha. É um sentimento. Quem foi que acertou essa aí? Aí é FGV, viu? Ferrando o garoto na vaga. A 11 foi qual mesmo? Letra E. 12. Um jornal publica o horóscopo para os nativos de Peixe. Para tu ver como é louco as questões da FGV, viu? Assuma uma atitude cuidadosa. Me diga, que atitude? Eu estou perguntando, assuma uma atitude cuidadosa. Tome cuidado nas suas atitudes. Me diga, alguém é de peixes aqui? Vocês não fazem? Alguém é de Capricórnio? Alguém é de Capricórnio? Câncer? Esse povo é o quê? Vamos lá, pensa aqui comigo. Se eu disser para você, qual é teu signo? Áries, qual é o teu signo? Pronto, Áries e Escorpião. Se eu disser para você, assuma uma atitude cuidadosa no seu dia a dia. Serve para você essa dica? Serve ou não serve? Se eu disser para ti, Vitor, serve? É um conselho que é generalizado. Dá certo para qualquer pessoa. É isso que ele está dizendo. Assuma uma atitude cuidadosa e volte à sua visão crítica em relação às suas relações pessoais. Tenha criticidade com quem você se relaciona. Dá certo para todo mundo essa dica. Não se afaste emocionalmente das pessoas. No mundo como a gente está hoje, cada vez mais se afastando, serve para qualquer pessoa. Então perguntou-se a FGV, os opositores da astrologia, quem é contra, quem não acredita, podem argumentar que esse texto de expressões muito gerais. São dicas que servem para qualquer pessoa. Letra C. Alguém acertou? Treze. A gente... Bora. Ei. A gente sabe que um alimento isoladamente não faz milagre. Mas... Me ajuda, Piauí. A gente sabe que um alimento isoladamente não faz milagre. Mas boas escolhas podem transformar o carrinho do supermercado em um aliado da saúde por dentro e por fora. Os alimentos antioxidantes, por exemplo, combatem os radicais livres, evitando o desgaste das células, ajudando na regeneração dos tecidos e prevenindo o envelhecimento precoce. Esse texto recomenda o quê? É a letra E, gente. Eu tô ouvindo um C aqui, Japa. C? Limpar o forebas diariamente? Não. Higiene pessoal, não. Adesão à alimentação saudável. Letra o quê, gente? Hã? É. 14. Tem duas nonas, é? Não disse quem foi que disse que tinha duas nonas? Foi tu, boy? Alguém me disse. Tem duas 9. Bora lá.
Na esquina da rua Radoc... Na esquina da rua Radoc Lobo com a Maestro Vila Lobos, na Tijuca, um bairro do Rio, um bueiro se abriu e ficou jorrando o esgoto pela calçada. O pior é que isso é na altura de um restaurante. Imagine estar almoçando com aquele cheiro horrível. Essas tubulações velhas precisam ser consertadas urgentemente. A autora dessa carta atribui o problema a quem? Falta de fiscalização, péssima qualidade do material empregado, inconsciência dos comerciantes, ausência de providência por parte da autoridade, mau estado das calçadas. Letra D. Ausência de providência por parte de autoridades. Quem acertou? Tá tranquilo você fazer FGV? Perfeito. Conhecimento de vida. 15. Uma rede de drogarias, veja aí as drogas aí, ó, elaborou o seguinte anúncio: Drogarias X, ofertas imperdíveis e o melhor preço. Você encontra aqui. Encontre a loja mais próxima em nosso site. Para aumentar as vendas, a rede de drogarias apela para as seguintes vantagens. Quais são? Ofertas imperdíveis, melhores preços. Você encontra aqui, loja próxima. Então, proximidade e preço baixo, não é não? Facilidade de acesso? É? É a letra A mesmo, preço baixo, facilidade de acesso. Beleza? Perfeito. Gente, terminou a aula não. Se engasga, vocês vão pra casa não. Que conversa é essa?